Olá! Hoje a gente conta uma história de ciência e superação. Nossa convidada venceu o câncer na adolescência e transformou essa vivência em uma missão: buscar pela ciência novas formas de enfrentar a doença. Pesquisadora do INCA e recém-eleita membro da Academia Brasileira de Ciências, Mariana Boroni é uma das jovens cientistas que estão transformando o futuro da medicina. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. Prazer estar aqui. Mariana, você teve câncer entre os 13 e os 15 anos. Foi um momento com certeza muito desafiador na vida de qualquer adolescente e na sua, com certeza. Conta pra gente como é que foi esse momento e também como isso influenciou você a querer ser uma cientista na área de oncologia. O diagnóstico ele veio aos 13 anos, né? Um mês após o falecimento do meu avô materno com câncer de pulmão. E isso, obviamente, mexeu, né, muito comigo e com a minha família. E no decorrer do tratamento, né, na primeira fase do tratamento, eu não respondi muito bem. Foi um tratamento alternativo, né, que os médicos decidiram fazer e eu acabei não respondendo muito bem. E aí, depois de uma junta clínica, decidiu-se tentar, né, um segundo tratamento. Na época, existe a possibilidade também de eu fazer um transplante de medula. E aí eu comecei a responder esse segundo tratamento. Eu acho que a incerteza da resposta, né, e entender ele também que existia uma experimentação, existia ali um estudo clínico, isso tudo despertou em mim uma curiosidade muito grande em relação à ciência. E me fez também ter essa vontade de estar do outro lado, né? De tentar pensar e desenvolver como que a gente pode desenvolver novas terapias ou até melhorar o diagnóstico para a gente tentar melhorar a situação do paciente oncológico, porque enfim, enfrentando aquela situação, eu percebi que nem todos tinham a mesma chance que eu tive, né? E acho que isso, de alguma forma, despertou a minha vocação e a minha vontade de atuar na pesquisa científica. E hoje você atua com bioinformática e biologia computacional. Explica pra gente como é que esse mecanismo novo, ele atua para ajudar a descobrir os tratamentos de câncer. Essa área é uma área relativamente nova. A bioinformática ela teve um boom, assim, vamos dizer, após o sequenciamento do genoma. Isso foi há praticamente 20 anos atrás. E é uma área que ela combina a biologia com matemática e um pouco das ciências da computação. E a ideia é a gente usar artifícios da computação e da matemática para a gente estudar a biologia. Então, nesse caso, principalmente quando a gente está falando de um grande volume de dados biológicos. E esse é o caso, por exemplo, do estudo dos genomas tumorais. Né? A quantidade de dados que a gente tem em um genoma de uma célula é muito grande e compreender todo, né, esse conjunto de dados é muito desafiador. Então, a gente usa esses artifícios matemáticos, esses algoritmos computacionais para interpretar melhor essa informação que tem dentro das células, né, e entender quais são os padrões de uma célula normal e os padrões de uma célula tumoral. A partir do entendimento desses padrões, a gente consegue pensar em novas ferramentas para combater o câncer e, enfim, novos medicamentos, novas opções terapêuticas. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no laboratório é o estudo, né, minucioso desse grande volume de dados das células tumorais, utilizando então essas abordagens computacionais, né, uma vez que a gente está trabalhando com um grande volume de dados que muitas vezes é muito complicado de se trabalhar com técnicas mais corriqueiras assim da pesquisa científica.
Para a gente traduzir isso melhor para quem está nos assistindo, é porque o câncer, mesmo o câncer de um tipo só, por exemplo, o câncer de pulmão, há uma diversidade imensa de tipos de câncer de pulmão. Então, essa nova tecnologia, ela pode ajudar a decifrar os tipos de câncer e o tratamento específico para cada um deles, né? Então, facilita muito. Muita gente pensa, por que não existe ainda a cura do câncer? Porque o câncer, na verdade, há várias ramificações de tipos e ele se modifica muito rapidamente, não é isso, Mariana? Perfeito, é exatamente isso. Eu sempre dou a mesma explicação quando alguém me aborda com a mesma pergunta. O câncer, ele é uma terminologia que se refere a doenças que são completamente distintas. Né, você deu o exemplo do câncer de pulmão, um outro exemplo que eu gosto muito de dar é o de câncer de mama também. O câncer de mama existem pelo menos 4 diferentes tipos. 3 tipos, a gente sabe, a gente tem terapias que são extremamente eficazes e terapias que são, a gente chama terapias-alvo. Elas são terapias que são apropriadas para alterações moleculares muito específicas de cada um desses 3 tipos. Né? E existe um quarto tipo que não tem nenhuma dessas alterações, né? Nenhuma dessas alterações moleculares específicas, até por isso a gente chama ele de triplo negativo. Né? Ou seja, negativo para essas 3 alterações, e para esse tipo específico o tratamento é muito mais desafiador, porque a gente ainda não entende as especificidades moleculares, né, desse tipo de câncer. Então, o câncer de mama, né, de uma mulher X é bem diferente do câncer, né, de mama de uma mulher Y. E é exatamente isso que a gente tenta entender, são essas especificidades. Hoje, e por muito tempo, né, a gente tratou todo mundo com uma mesma medicação, e aí as chances de respostas, elas variavam muito, porque uma determinada pessoa podia ou não responder àquela determinada medicação. O que a gente tem feito para avançar nesse sentido é entender essas particularidades, essas especificidades, né, de cada tipo tumoral e pensar em medicamentos que sejam mais assertivos. Com isso, você não só aumenta as chances de cura, mas diminui também os efeitos colaterais, então traz muita qualidade de vida, então você beneficia em muito, né, o paciente oncológico. Então, isso é o que a gente chama de medicina personalizada ou de precisão. E você acha que com o advento da inteligência artificial, vocês já devem estar utilizando, mas cada vez mais desenvolvida, ela vai ajudar vocês a encontrarem esse caminho mais específico de tratamento? Perfeito. A inteligência artificial, ela é fundamental nessa trajetória, nesse caminho, porque ela nos auxilia a identificar padrões que são muitas vezes irreconhecíveis ao olho humano. Então, ela tem essa capacidade de analisar esse extenso volume de dados, né, e identificar esses padrões bem específicos de cada tipo tumoral e, a partir disso, mostrar quais seriam potenciais zonas de fraqueza, vamos dizer assim, zonas, alvos que a gente possa interferir e que vão levar ali, né, à cura daquela determinada doença. Agora, um ponto crucial da inteligência artificial é que para os algoritmos funcionarem, eles, na verdade, precisam ser treinados, né, com uma vasta extensão de dados. E muito do que tem sido feito até o momento é o treinamento desses algoritmos com dados de populações do norte global, né, da comunidade europeia, dos Estados Unidos, para detectar esses padrões. Então, países mais desenvolvidos, eles investiram por muito tempo, né, na geração desses dados moleculares, porque são dados caros, são dados de
assim, difícil de serem gerados, porque ele tem um custo de geração bastante alto, né? E aí eles criaram grandes bancos de dados, né, com informação de vários pacientes, e agora a gente consegue usar esse grande volume de dados para treinar os algoritmos a identificarem esses padrões. Qual que é o problema, falando agora, pensando na nossa população? A nossa população, ela não está representada nesses bancos de dados. E nós temos um background genético, né? Nós somos bastante miscigenados. A nossa genética, ela é única, ela é específica da nossa população. Então, uma vez que a gente não está representado nesses bancos de dados, né, o que esses algoritmos hoje em dia conseguem predizer e avançar nesse conhecimento não necessariamente pode ser aplicado à nossa população, porque existe esse gap, né, entre o que eles conseguem reconhecer e o que existe em nosso genoma, no nosso DNA. Então, existe esse ponto que é importante, que a gente precisa levar em consideração. Então, a gente, agora, o que o INCA deve estar trabalhando e o que vocês esperam trabalhar é abastecer esse banco de dados com informações de população brasileira também, porque nós temos hábitos alimentares diferenciados, né? Até o clima é modificado, então acho que tudo isso mexe também com o tratamento e com o tipo de câncer que a gente vai desenvolver aqui no Brasil, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. Acho que um dos nossos grandes objetivos nesse momento é gerar dados de diferentes tumores que acometem a nossa população e formar esse grande banco de dados que posteriormente vai poder ser utilizado não só, né, por pesquisadores aqui do INCA, mas por pesquisadores do Brasil inteiro, para avançar nesse conhecimento científico, né, e proporcionar o desenvolvimento de novas terapias, de novas formas de diagnóstico, tudo isso voltado para a nossa população. Então, a gente tem um projeto, inclusive, financiado pelo Ministério da Saúde, o nome dele é ATP-BR, Atlas Tumoral da População Brasileira. É um projeto multi-institucional, ele tem sido feito por vários pesquisadores aqui do INCA, e neste grande projeto a gente vai formar essa grande base de dados, né, que vai ser extremamente importante para o avanço da medicina de precisão no campo oncológico aqui no Brasil. E é daí que a gente tira a necessidade de cada vez maior de financiamento na área de ciência, né? Para financiar esse tipo de pesquisa tão importante e que vai fazer com que o SUS trabalhe de uma forma melhor até na prevenção dessas doenças, né? Você mesma falou, falando em SUS, que o seu tratamento foi todo feito pelo SUS, mesmo você tendo, na época, plano de saúde, tendo uma vida financeira um pouco mais, um pouco melhor que a população em geral, mas que o SUS foi o que te ajudou nesse tratamento, né? Então, aí a importância desse financiamento e dessa questão do direcionamento de recursos para a área de saúde e ciência, né, Mariana? Perfeito. De fato, na época, né, do meu tratamento, eu até tinha um plano de saúde, mas na época as operadoras elas não custeavam, né, elas não eram obrigadas por lei elas custearem esse tipo de tratamento, então eu fiz tudo pelo SUS. E quando a gente está desenvolvendo a pesquisa científica aqui, a gente tem que ter esse olhar, né, pro SUS, porque a gente tem que pensar na dimensão e na escala da aplicação desses resultados. Em termos de pesquisa científica, né, o cunho, o gasto que a gente tem para a geração desses dados é muito alto. Então, para sequenciar, por exemplo, um genoma, a gente vai gastar, enfim, um valor exorbitante, um montante muito grande. Mas, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial, a gente consegue entender, né, daquele grande conjunto de dados, qual pedaço dele que é informativo para uma determinada doença. E aí agora eu consigo desenhar um exame, né, eu consigo
construir um exame que não vai olhar para o genoma como um todo, mas sim só para aquelas partes que são extremamente importantes e informativas, e aí eu reduzo o custo, né, a valores muito, assim, enfim, menores, muito menos significativos e que agora possibilitam que a gente implemente isso na prática clínica, né, pensando aí no SUS. Então, existe um trabalho, né, de cunho aí translacional que é partir de um volume grande de dados, né, na etapa ali da pesquisa, para depois identificar esses biomarcadores, né, esse conjunto pequeno ali de regiões que são acionáveis e que a gente agora consegue otimizar isso e implementar um exame de baixo custo e de alta eficácia e efetividade, né, num sistema público de saúde, por exemplo. Nossa. Então, é um pouco do que a gente está pensando em fazer aqui. Que boa notícia ouvir isso, né? A gente conseguir fazer mais com menos e isso tá sendo apoiado também, porque a gente precisa de dar andamento a essa pesquisa, né? Muito bom. Agora, Mariana, você acaba de ser eleita, escolhida, não sei como é feito aí, a membro da Academia Brasileira de Ciências, que é um reconhecimento de peso, né? Queria que você falasse pra gente dessa oportunidade que surgiu e que um reconhecimento muito importante na vida de um cientista e como é ser mulher, membro da Academia de Ciências, num ambiente ainda muito masculino, ainda com alguns preconceitos, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Nossa, foi uma alegria imensa quando eu recebi a notícia, né, que eu havia sido eleita como membro afiliada na Academia Brasileira de Ciências. É um reconhecimento muito significativo, né, de toda a trajetória, de todo o trabalho que a gente tem feito. Eu acho que é uma conquista coletiva e é também uma responsabilidade gigante, porque a gente passa a ser porta-voz de vários cientistas, né, de um Brasil que é muito assimétrico em vários termos, né, não só socioeconômicos, mas em termos de pesquisa científica também o Brasil é extremamente desigual. Então, você está nesse lugar de representatividade, né, é também você pensar em todos os outros cientistas que estão fazendo ciência no Brasil e pensar como que a gente pode promover a ciência, como que a gente pode estimular isso nas novas gerações e, ao mesmo tempo, manter esse rigor científico, manter essa importância, né, que a metodologia científica ela tem para, enfim, para a gente testar hipóteses. E sendo mulher, uma mulher ocupando esse espaço, eu acho que é extremamente importante, porque a gente precisa de representatividade na ciência, né? O que às vezes é um problema para mim, pode não ser um problema importante para um outro cientista homem, por exemplo. Então, ter essas visões diferentes, dar espaço para essas visões diferentes é extremamente importante para que a sociedade ela evolua como, né, como um todo e a gente possa trazer benefícios para as diferentes camadas da população. Então, é extremamente importante que a gente dê voz, né, também aos grupos que estão subrepresentados, né, na nossa população em geral. Então, fico extremamente feliz de poder, né, representar outras mulheres cientistas lá na academia como membro afiliada. E tem alguma bandeira que você já pretende levar e defender, que você, aí na parte quando você ainda não era membro, você pôde observar com mais cuidado e que você pretende levar para a academia? Como eu transitei da parte da área da biologia para a área da bioinformática, que é uma área extremamente dominada pelo sexo masculino, eu sempre senti muito o peso da discriminação, eu senti sempre o peso
da ausência de espaço para a mulher, principalmente nessas áreas de STEM, né? Nessas áreas de exatas. Então, eu acho que a bandeira que eu quero levantar e seguir, na verdade, com ela, é realmente essa da representatividade feminina nessas diversas áreas. É muito interessante porque aqui no meu laboratório hoje, a maioria dos meus estudantes são mulheres. Eu tenho poucos estudantes ou outros pesquisadores associados que se identificam do gênero masculino. Então, eu acho que isso mostra, né, o poder da representatividade, o poder das novas gerações, delas conseguirem se enxergar nessas posições. Então, isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante da gente continuar trabalhando. Eu sei que a gente já conseguiu melhorar muito esse cenário, né? Ao longo dos anos, a representatividade feminina está crescendo cada vez mais, mas ainda há necessidade, porque se a gente for olhar principalmente nas posições de liderança e posições onde as decisões de fato são tomadas, as mulheres ainda são minoria. Então a gente ainda precisa trabalhar para mudar esse cenário. E eu queria te fazer uma pergunta: qual mensagem que você daria para hoje uma moça que está entrando, então, nessa fase de estudo e escolhendo a ciência como rumo profissional? O que você daria de conselho, de indicação e, quem sabe, estímulo para essa mulher que está aí trilhando um caminho que muitas vezes é desafiador, mas que tem aí, podem existir bons resultados como o seu? Não, perfeito. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz com amor, a gente acaba fazendo bem feito, assim. Então, se o olhinho brilhar quando, né, essa menina pensar em ciência, eu acho que a primeira coisa é não desista, porque a ciência, ela é uma carreira que vem junto com a frustração, né? Ela é uma carreira que você precisa exercitar a sua resiliência o tempo todo. Não só porque fazer ciência em países como o Brasil é muito mais difícil do que fazer ciência em outros países, onde o investimento, né, na ciência é muito maior, mas é também difícil porque a gente trabalha o tempo todo com hipóteses e as nossas hipóteses muitas vezes são refutadas, né? Muitas vezes a gente lida, né, o tempo todo com resultados negativos. Então, assim, aprender a lidar com essa frustração, eu acho que é extremamente importante para não desistir, seguir firme na carreira. Eu acho que desde do Covid, né, eu tenho a sensação de que a pesquisa científica ela começou a ter um destaque muito grande, né, a importância da pesquisa em relação à nossa sociedade. Então, eu acredito que o futuro, né, da pesquisa científica, da carreira, né, pesquisador, ele é bastante promissor. Então, a mensagem principal seria: siga seu sonho, não desista, barreiras, né, você vai encontrar, mas persista, seja resiliente, porque é isso. Eu acho que é muito gratificante para a gente, como cientista, olhar e ver cada sementinha que a gente está plantando. Eu brinco que a ciência é um tijolinho que a gente vai colocando e juntos a gente constrói essa ponte. E olhar para trás e ver os tijolos que você colocou ali, eu acho que eu, pelo menos, me sinto extremamente realizada, feliz e certa de que eu estou seguindo ali com o meu propósito. Muito bom, Mariana. Que bom que você persistiu, que você não desistiu. E eu estou falando disso de muito antes da carreira de cientista. Parabéns pela sua trajetória, tá? Eu agradeço aqui a sua presença no Cidadania e obrigada, e que a ciência e os seus estudos e a sua contribuição ajudem muito a gente a descobrir caminhos para a gente solucionar essa doença que ainda causa muita dor, né, para a gente. Obrigada, Paula. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui.
Este programa está no site senado.leg.br/tv e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para garantir o seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Até lá!